Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Matemática do 10º ano, no novo programa. Neste vídeo vou tratar algumas propriedades dos radicais, das raízes. Então tenho aqui dois exercícios, os quais vou resolver neste vídeo, um pouco mais abaixo, né? Assim aqui o 17 e depois um pouco mais abaixo o 18. Mas antes de os resolver, vou-vos dar assim aqui uma viagem, né, pelas propriedades mais importantes que vocês deverão tomar em consideração quando estão a trabalhar com estes radicais e também na simplificação. Então eu vou trabalhar assim aqui umas propriedades, quer dizer, vou apresentá-las sem me alongar muito em explicações, apenas as vou apresentar e depois aplicar, ok? Propriedades dos radicais. Quer dizer, eu vou começar por aquelas mais simples. Sempre que vocês têm a raiz de um determinado índice e dentro da raiz, ou seja, o vosso radicando é um quociente, quer dizer, a raiz do quociente há de ser o quociente das raízes, ou seja, a raiz de índice n dá sobre a raiz do mesmo índice de B. E tenham em atenção, isto é importante, que visto ser uma igualdade, quer dizer, isto anda assim nos dois sentidos, ok? Cuidado que vocês para aplicarem isto, né? A e B, quer dizer, se a raiz for de índice par, obviamente que A e B têm que ser valores maiores ou iguais que zero. Neste caso B nem poder ser zero por causa da divisão. Quer dizer, da mesma forma que temos esta propriedade, havemos ter uma semelhante para o produto. Então se sempre tivermos assim a raiz de índice n, ou seja, de um determinado índice, e temos um produto dentro da raiz, ou seja, o nosso radicando é um produto, isto há de ser igual ao produto das raízes, ou seja, a raiz de índice A vezes a raiz do mesmo índice de B. Quer dizer, e lembrem-se mais uma vez que isto, visto ser uma igualdade, quer dizer, esta igualdade há de funcionar nos dois sentidos. Podemos ter o produto entre duas raízes do mesmo índice e trabalhar uma única raiz, onde fazemos o produto. Atenção, tem que ser do mesmo índice. E se tivermos o quociente, podemos separar, ou se tivermos assim o quociente entre as raízes, também podemos criar um único quociente. Depois temos aquelas regras de cancelamento de raízes, e aí deveremos ter algum cuidado, que é o caso de ter assim raiz de índice n de A, né? O meu radicando é A, elevado, quer dizer, o expoente do radicando é igual ao índice da raiz. E vocês, a gente corta isto, não é assim tão linear. Teremos que dividir esta situação em dois casos. Assim, no primeiro, se n é par, e num segundo caso, se n é ímpar. E eu vou-vos explicar assim de forma sucinta a razão desta separação. Imaginemos que eu tenho assim a raiz de índice n de A elevado a n, mas este n é par. Então vocês, ao fazerem este cancelamento, deverão ter o cuidado de garantir que esta base é um valor positivo. Daí, se n é par, ao fazerem este corte, quer dizer, ficarão sempre com o valor absoluto de A. Ou seja, onde é que eu quero chegar com isto? Imaginem que tinham assim a raiz quadrada, ou a quarta, ou a sexta de índice par. Neste caso vou apresentar como se fosse raiz quadrada. Eu teria assim 2 ao quadrado, não é? Imaginemos, pronto, vou colocar aqui, não há essa necessidade. Aqui cancelavam e dava 2, tudo bem. Mas se tiverem assim a raiz quadrada, não é? Mas se tiverem assim menos 2 ao quadrado, vocês já não vão cancelar e isto dar menos 2. Esta ideia seria errada. Porque menos 2 ao quadrado é um número positivo, não é negativo. A base é negativa, mas o expoente é par. Então, o que está aqui é um número positivo. Reparem que menos 2 ao quadrado dava 4. E raiz de 4 tem de ser igual a 2 e não a menos 2. Daí que esta ideia, quando o índice é par, vocês ao fazerem este cancelamento façam o valor absoluto da base do radicando. Não se esqueçam disto, ok? Mas se for ímpar não há problema nenhum, ok? No segundo caso, se for ímpar não há problema. Se o vosso índice for ímpar,
e tiverem esta situação, aqui cortam e vai dar mesmo A. Ou seja, se eu tiver a raiz cúbica, por exemplo, de menos 2 ao cubo, ok, eu aqui corto, não é? E realmente dá menos 2. Reparem que menos 2 ao cubo seria menos 8, e a raiz cúbica de menos 8 realmente seria menos 2. Tenham o cuidado nestes cancelamentos, ok? Não façam assim de forma displicente. Vejam lá se o índice é par ou ímpar. Outro caso que nós podemos trabalhar aqui também como uma propriedade do radical é se eu tiver assim o radical, de índice n de A e depois tiver isto tudo elevado a um índice, um expoente t, isto há de ser a mesma coisa que eu ter raiz de índice n de A elevado a t. É fácil perceber isto, eu não me vou alongar muito. Se eu tiver assim raiz cúbica de 5 e tiver isto ao quadrado, reparem lá que isto havia de ser a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 5, e apelando então aqui à ideia do produto entre as raízes andando assim para trás, não é? Eu podia criar um único radical de índice 3, onde ficaria 5 vezes 5, que vai dar 5 quadrado, ok? Pronto, e então tenho aqui outra ideia. Outra ideia ainda, vou apresentar mais duas. Quer dizer, uma com duas nuances. Se eu tiver assim a raiz de um índice n e depois tiver assim aqui um A, e vamos imaginar que este radicando A está elevado a um expoente t, que se não tiver eu posso dizer que é 1 sem qualquer problema, eu posso então dividir aqui o índice por um determinado valor, desde que o faça ao índice e ao expoente do radicando. Da mesma forma que temos esta propriedade, quer dizer, aqui dividindo por z. Obviamente que estamos sempre a trabalhar aqui com números que sejam inteiros e da mesma forma que inteiros e naturais, não é? Naturais, não, quer dizer, não vamos trabalhar aqui números negativos para já. Tem que ser um número natural, ou seja, nem sequer pode ser 0, eu não poderia dividir por 0. E também tenho uma propriedade idêntica a esta, mas trabalhando o produto. Se eu tiver assim a raiz de índice n de A elevado a t, eu posso então multiplicar este índice por um número natural, desde que também o faça pelo mesmo número natural no expoente do meu radicando. Ok? Agora ainda mais duas ideias aqui. Agora imaginem que eu tinha assim este caso. Raiz, né? Raiz de índice n da raiz de índice t de A. Quer dizer, tenho aqui uma raiz de outra, quer dizer, um radical de outro radical. Bem, nestes casos nós vamos colocar um único radical que vai ficar com o produto de n vezes t. Então ficamos com o radical n vezes t de A. Um exemplo, vamos imaginar, eu vou só fazer aqui, vou mandar isto um pouco mais para baixo. Bem, temos esta propriedade, sempre que vocês tiverem um radical de um radical, podem transformar isto num único radical, multiplicando os índices das raízes. Um exemplo disto, imaginem que tinham assim a quarta raiz da raiz cúbica de 2, isso seria então igual à raiz de 4 vezes 3, o que seria 12 de 2, ok? Bem, vou ainda trabalhar aqui mais duas ideias. Imaginem o seguinte, imaginem que eu tinha assim aqui um 5 vezes a raiz quadrada de 3, e eu queria, quer dizer, pegar neste 5 e metê-lo dentro deste radical. Este radical tem índice 2, não é? Como é que eu podia fazer isto? Como é que eu podia pegar neste 5 e introduzir assim dentro de um radical?
Bem, eu apelando ali à primeira, né, quer dizer, eu só posso envolver aqui um produto se tiver um produto entre duas raízes do mesmo índice. Então, olhando assim para o nosso caso, eu precisava que este 5 tivesse sobre a raiz quadrada de 2. Então, sem medo, vou colocar a raiz quadrada de 2. Mas quer dizer, eu desta forma alterei o valor. Então, tenho que arranjar uma forma aqui de fazer uma compensação. Como é que eu posso cancelar a raiz quadrada? Elevando 5 ao quadrado, não é? Então, reparem que o quadrado cancelava com a raiz quadrada e desta forma eu não tinha alterado o valor a 5. Então assim já conseguiria fazer uma fusão entre as duas radicais, ou seja, multiplicando, criando assim um único radical de índice 2 e ficaria então com 5 ao quadrado vezes 3. Pensando noutro exemplo, eu também, e se eu tivesse, por exemplo, o mesmo 5, mas tivesse aqui um radical, o quinto, né, de índice 5 de 3, como é que eu podia então passar o 5 para dentro deste radical? É muito simples, eu vou ter que criava assim aqui um radical, né, do mesmo índice que este, então de índice 5, e depois para fazer a compensação, quer dizer, pegava neste 5 e levava a 5, desta forma este 5 cancelava, né? Eu não tinha alterado nada, e então colocava isto sob a forma de um único radical de índice 5, onde ficaria 5 ao cubo vezes 3. Então, quer dizer, eu aqui posso criar uma ideia, né? Posso criar assim uma ideia em que sempre que eu tiver, vou colocar assim aqui outra cor, sempre que eu tiver assim A vezes a raiz de índice n de b e quiser assim introduzir este a dentro do radical, isto há de ser igual à raiz de índice n, este a para entrar para dentro da raiz vai ficar a elevado ao mesmo índice, ou seja, a elevado a n vezes b. E esta regra há de dar bastante jeito em algumas situações. O último caso, e reparem, quer dizer, isto há de dar sempre nos dois sentidos. O último caso que eu vou então aqui apresentar prende-se com a soma de radicais e a diferença entre radicais. Imaginemos que eu tinha assim, aqui não generalizando, imaginem que eu tinha assim a raiz cúbica de 4 mais 2 vezes a raiz cúbica de 4. Eu nesta ideia poderia somar, não é? Porque estamos perante o mesmo radical, ou seja, o mesmo índice e o mesmo radicando. Aqui tinha uma, ali tinha duas, então ficava 3 raiz cúbica de 4. Mas se eu tiver, por exemplo, a raiz cúbica de 4 mais a quinta raiz de 4, eu já não posso somar porque o índice é o mesmo, da mesma forma que se tivesse o mesmo índice, mas com um radicando diferente, tipo o índice 3, imaginem que o meu radicando era 7, também já não podia somar, ou seja, a soma e a subtração há de ser a mesma ideia, só é possível fazer se estivermos perante o mesmo radical. Então eu podia criar assim aqui uma generalização dizendo o seguinte: sempre que eu tiver A raiz de índice n de b mais ou menos um determinado coeficiente da raiz c, mas se o radicando for exatamente igual, quer dizer, se o radical for igual, tiver o mesmo índice e tiver o mesmo radicando, eu nestas condições consigo adicionar ou subtrair as raízes, adicionando ou subtraindo os coeficientes, ou seja, ficaria A mais ou menos c, vezes então o radical comum, radical de índice n de b. Ok? Bem, fazendo então, depois de fazer esta viagem aqui pelas propriedades, eu vou-me então propor finalmente a resolver estes exercícios. Então o que eu tenho de fazer aqui é escrever como um radical de índice 3 estes radicais. Eu vou então pegar assim aqui na linha A, onde tenho assim o radical
tenho o radical de índice 6 e tenho assim aqui 3 ao quadrado. E eu pretendo obter um radical de índice 3, quer dizer, tenho 6, não é? E então eu neste caso vou apelar assim aqui a esta regra, onde eu, se tiver assim um radical, eu posso dividir o índice e o expoente do radicando pelo mesmo valor, tem de ser pelo mesmo, não é? Então, pegando assim aqui neste exemplo, é simples. Se eu quero obter um radical de índice 3, dividia o 6 por 2 e dividia este expoente do radicando também por 2, obteria então o radical de índice 3 de 3, certo? 6 dividido por 2 dá 3 e 2 dividido por 2 dá 1, né? Ficaria com 3 elevado a 1. No segundo exemplo, temos o seguinte: a raiz de índice 6 de 25. Epá, eu aqui tenho um problema. Se eu for fazer a mesma coisa, o 25 é 1, dividir o 6 por 2, que dá 3, mas teria que fazer aqui a mesma coisa. E para já não vamos trabalhar radicais não vamos trabalhar aqui potências com o expoente fracionário. Nestes primeiros exemplos só estamos a trabalhar aqui radicandos que podem ser potências, mas cujo expoente tem de ser um número inteiro. Bem, e sendo assim, eu não podia adotar esta estratégia. Mas eu posso dizer que 25, né? 25 é a mesma coisa que ter 5 ao quadrado. Então eu podia transformar este 25 em 5 ao quadrado e aí já não teria problema nenhum. Podia dividir o índice 6 por 2, dividindo também este expoente por 2, obtendo então o radical de índice 3, né, de 5 elevado a 2 sobre 2, o que basicamente é 5. No terceiro exemplo, no exemplo C, nós temos o radical de índice 12 de 3 à oitava. E então reparem que se eu quero obter o radical de índice 3, eu vou dividir 12 por quanto? Por 4, não é? 12 a dividir por 4 dá 3, o expoente divide igualmente por 4, peço desculpa, e vou então obter a raiz de 12 a dividir por 4, que é 3, né? E depois o radicando será 3 elevado, 8 a dividir por 4 é simplesmente 3 ao quadrado. Podia dizer ainda que isso seria a raiz cúbica de 9, ok? No exemplo D, vou fazer assim aqui abaixo, que parece-me assim um pouco mais comprido. Exemplo D, eu tenho assim a raiz de índice 15 de A elevado a 10 vezes B à quinta. Então reparem, para que vocês percebam esta ideia, eu vou dividir este produto aqui dentro do meu radical de índice 15, vou separar em 2 radicais pelo produto, isto apelando àquela primeira regrazinha que vos falei aqui. Sempre que eu tiver o radical de um produto, eu posso separá-lo em 2 do mesmo índice, obviamente. E então isto seria a mesma coisa que eu ter o radical de índice 15 de A elevado a 10 vezes o radical de índice 15 de B à quinta. E então, para eu obter um radical de índice 3, eu pegava no 15 e dividia então 15 por 5. E tinha o mesmo procedimento com o expoente do radicando, vou fazer neste 15 a dividir por 5 e B a dividir, o expoente de B, que é 5, dividiria então também por 5. Obteria o seguinte: aqui raiz cúbica, ou raiz de índice 3, como quiserem, de A quadrado, vezes o radical também de índice 3 de B elevado a 1, e depois, quer dizer, fazia a propriedade, tanto dá para separar, se vocês tiverem um radicando que é um produto, podem separar em 2 radicais, da mesma forma que podemos andar com a propriedade no sentido inverso, ou seja, ter a multiplicação de 2 radicais com o mesmo índice e dizermos que isto vai ser um único radical de índice 3, onde multiplicamos os radicandos, ficando A quadrado vezes B. E vou apenas fazer agora o exemplo E. E relativamente àquele exemplo E, nós apanhamos ali o radical do radical, não é?
ou seja, radical de índice 4, radical de índice 4, e depois tenho 2 vezes a raiz cúbica de 2. 2 vezes a raiz cúbica de 2. Bem, eu neste caso aqui, em primeira instância, eu vou trabalhar aqui 2 situações. Vou trabalhar esta ideia de conseguir meter fatores dentro de um determinado radical, e vou trabalhar também esta ideia do radical de um radical. Sendo assim, e apelando a essas 2 propriedades, vou fazer uma de cada vez, obviamente. Em primeiro lugar, vou passar o 2 cá para dentro deste radical de índice 3, ficava assim então com o radical índice 4, do radical de índice 3, reparem que este 2 aí lá para dentro fica elevado ou seja, o expoente deste 2 será idêntico ao índice, então ficarei 2 ao cubo vezes 2, vou simplificar um pouco a coisa aqui dentro, apelando à regra das potências, e aqui vou apelar à propriedade do radical de outro radical, ficaria então assim com o radical de índice 4 vezes 3, que seria 12, e 2 ao cubo vezes 2, apelando à regra das potências, é a mesma coisa que ter 2 à quarta. Agora, se eu quiser criar, a finalidade do exercício é transformar num radical de índice 3, se eu tenho 12, divido este 12 por 4, 12 a dividir por 4 dá 3, e este 4 também igualmente, tem que ser a mesma coisa, a divisão tem de ser igual, isto apelando então a esta propriedade que vimos aqui, ok? Tem de ser o mesmo valor, exatamente o mesmo. E então, sendo assim, vamos obter finalmente o radical de índice 3, que é o pretendido, de 2, 4 sobre 4, há de dar 2, e com isto tínhamos o exercício 17 concluído. Agora, o exercício 18 há de ser uma estratégia parecida, mas com uma pequena nuance. Reduz ao mesmo índice os seguintes radicais, ou seja, escreve os 2 radicais em cada caso com radicais que sejam equivalentes a cada um destes, né? Mas que tenham exatamente o mesmo índice. Reparem que no exemplo A nós temos o seguinte, temos a raiz de índice 3 de 5 e a raiz de índice 6 de 2, e eu pretendo que eles fiquem como radicais do mesmo índice. Quer dizer, eu podia pensar em 6 a dividir por 2, não é? Para dar aquele 3, onde 2, só que depois este 1 ficaria sobre um meio, né? E eu tenho que ter sempre aqui um expoente, tem de ser um número natural. E quer dizer, então a coisa assim a fazer a divisão não funcionava. Se a divisão não funciona neste caso, eu também posso apelar a uma regra que vos dei, parecida com este caso, em vez de dividirem, também podem, na mesma ideia, multiplicarem o índice por um determinado fator natural, desde que o façam igualmente ao expoente do vosso radicando. E então é isso que eu vou fazer. Vou então pegar, não passar este 6 para índice 3, mas passar este 3 para índice 6, multiplicando, né? 3 para dar 6, aqui vai ser vezes 2, e aqui o 5 está elevado a 1, multiplicarei por 2. Então vou obter, assim neste primeiro radical, o radical de índice 6, de 5 ao quadrado, né? E, obviamente, o outro tem o mesmo índice, radical de índice 6, de 2, e teremos então o exercício concluído, porque eles só pretendem que a gente reduza ao mesmo índice os 2 radicais. Se depois quisessem fazer o produto, né, visto que estavam no mesmo índice, basicamente multiplicavam, ficava a 6 da raiz, 5 ao quadrado, vezes 2. Segundo exemplo B, nós temos o seguinte, a estratégia vai ser idêntica. Temos assim o radical de índice 4 de 3 e temos assim o radical de índice 2, que é a raiz quadrada de 5. Imaginemos que tinha assim ali um 2. Para eu obter os radicais do mesmo índice, este 4, quer dizer, o 3 estava elevado a 1, não podia dividir ambos por 2, de modo a não criar aqui um número racional.
quer dizer, um número fracionário. Então vou pegar no 2 e vou multiplicar por 2 para obter 4. Se o 5 está elevado a 1, procedo de igual forma. E então obtia o radical de índice 4 de 3, que seria o primeiro, e o segundo, que lhe seria igual, seria então o radical de índice 4 de 5 ao quadrado, que seria 25, mais uma vez. C. No C tem o seguinte: raiz de índice 3 de 4 e raiz quadrada de 3. É a mesma ideia. Quer dizer, isto é como se fosse cuidado, a mesma ideia? Não. E agora o que é que eu faço? O que é que eu faço neste caso? Bem, um é 3, um é índice 3, outro é índice 2, já não será assim tão fácil como estes casos. Eu preciso que eles fiquem, já não será necessário, quer dizer, como é que eu multiplico o 2 vezes um número natural, né? 2 vezes o número natural para dar 3 não há, né? Não há nenhum número natural que vezes 2 dê 3. Então vocês, nestes casos, vocês vão pegar nos dois índices, neste caso 3 e 2, e vão calcular o mínimo múltiplo comum entre esses dois números, ou seja, entre 3 e 2. É fácil, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2 seria 6. É como se estivessem a reduzir duas frações ao mesmo denominador. Então, se o mínimo múltiplo comum é 6, eu vou pegar neste radical e vou multiplicar por 2 o índice de modo a dar 6, e este 2 vou multiplicar por 3 de modo a dar o mesmo 6, para que fiquem do mesmo índice. Se eu multiplico aqui por 2, este 4 que estava elevado a 1 também, terei de multiplicar esse expoente por 2, o mesmo expoente do 3, que é 1, neste caso, não por 2, mas por 3, obtendo o seguinte. Aqui vou ficar então com a raiz de índice 6 de 4 ao quadrado, e aqui vou obter a raiz de índice 6 de 3 ao cubo, e teremos então o exemplo concretizado. Falta apenas um, que é a sexta raiz de índice 3 e a quarta raiz de índice 2. Então tenho assim a raiz sexta. A raiz... Ok, perdi-me um pouco. A sexta raiz 3 e a quarta raiz 2. Exato, a sexta raiz 3 e a quarta raiz de 2. Bem, não posso pegar no 4, né, e multiplicar por um número natural da forma a dar 6. Então eu vou calcular o mínimo, quer dizer, nós aqui também estaríamos a calcular. Reparem, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 seria 4. O mesmo vou fazer aqui, né? Exatamente igual, mas aqui é mais fácil ver, quer dizer, se tenho 2 para dar 4, pego no 2 e multiplico por 2, enquanto que aqui já não há um número natural, que assim direto vocês o façam. Então, ok, calculem o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4, e quer dizer, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4, reparem, 6, 12, né? Seria o 12, 4 vezes 3 dá 12, então o mínimo múltiplo comum seria 12. O que quer dizer que eu este 6 vou multiplicar por 2, e aqui o expoente do 3 vezes 2. O 4, para que dê 12, vou multiplicar por 3, e vou pegar aqui no expoente do 2, que é 1, e, quer dizer, procederei da mesma forma, obtendo então assim dois radicais idênticos. Ficarei aqui com o radical de índice 12 de 3 ao quadrado, e aqui o radical também de índice 12 de 2 ao cubo, e ok, teremos assim esta questão concluída. Penso que fizemos assim uma viagem pelas fórmulas, assim, fórmulas mais importantes, vocês vão ter atenção. Esta é extremamente importante, vocês conseguirem colocar fatores dentro da raiz, ou então, se o fator tiver o mesmo expoente do radical, passá-lo para fora, né? Outra também importante é este radical de radical, transforma num único. Mas, por exemplo, se tiverem aqui assim um corpo estranho no meio, vocês terão que, em primeiro lugar, passar este fator para dentro do radical mais pequeno, para depois aplicar esta propriedade. Cuidado, como me apareceu aqui neste exemplo. Neste exemplo aqui ok, eu antes de aplicar esta propriedade, eu preciso pegar no 2 e passar para dentro do radical mais pequeno. Cuidado, tenham cuidado. Somar radicais, não vimos esta neste vídeo, mas também aparece bastantes vezes. Somar e subtrair radicais, teremos de estar perante o mesmo radical. Esta divisão há de ser fácil,
é de fácil aplicação e resulta muito bem em simplificações, quando vocês querem simplificar. Aqui, estes cancelamentos, tenham cuidado se estão a falar de um radical de índice par ou de índice ímpar, e depois estes dois aqui são básicos e já vêm do terceiro ciclo. Fico-me então por aqui, o vídeo já vai longo, peço desculpa, mas também penso que apresentei as propriedades e vários exercícios. Tchauzinho, até um próximo.